Olá, começa agora o Boletim Legislativo com as principais notícias desta segunda-feira. E a partir de hoje passa a valer os decretos municipais que autorizaram a flexibilização de algumas atividades econômicas aqui na cidade. Será uma abertura gradual e só poderão funcionar os estabelecimentos que seguirem uma série de regras de segurança. Para que você entenda o que pode e o que ainda não pode abrir na cidade, nós preparamos uma reportagem apresentando as principais medidas propostas pelos decretos. Confira. São José dos Campos começou a flexibilizar parte das atividades econômicas que estavam com funcionamento suspenso em função da pandemia de coronavírus. A medida foi apresentada por 2 decretos municipais que estabelecem as regras para a abertura de algumas atividades, incluindo o comércio. Os documentos foram construídos de acordo com diretrizes do Plano São Paulo, do governo estadual, que permitiu a flexibilização de alguns setores do município, mas ainda assim com restrições rigorosas. A cidade vai começar a poder viver, ainda mais com todos os cuidados necessários, com os respeitos às distâncias, uso de máscara, a regra para os estabelecimentos. A gente não acredita que isso impactará no aumento do número de óbitos na cidade. O número de casos, diferente, porque agora nós estamos testando mais, estamos testando em massa, então provavelmente nós teremos mais casos confirmados. Mas importante é ver as internações e também o número de óbitos. Nós vamos acompanhar diariamente com a nossa equipe do Comitê de Enfrentamento da Pandemia. Sendo assim, de acordo com o decreto, poderão ter o funcionamento autorizado imobiliárias, concessionárias e lojas de veículos, escritórios, além do comércio em geral, incluindo shopping centers. Todos os setores só poderão atender o público de segunda a sexta-feira. Sábados, domingos e feriados deverão permanecer fechados. Entre as regras para o retorno das atividades estão uso obrigatório de máscaras por todos os funcionários e clientes, disponibilização de frasco com álcool em gel na entrada e saída do estabelecimento, higienização frequente das superfícies de toque, limpeza e desinfecção frequente dos sistemas de ar-condicionado, garantia de circulação de ar e, preferencialmente, proteção de vidro ou policarbonato nos caixas e guichês para separar funcionários e clientes. Já os estabelecimentos industriais, comerciais e escritórios que possuam 40 funcionários ou mais deverão escalonar os horários de entrada e saída dos colaboradores. A regra é manter a proporção de metade do total de funcionários por hora, tanto no início quanto no final do expediente. A medida foi tomada para evitar aglomeração no transporte público, mas a determinação não vale se a maioria dos funcionários utilizar carro particular ou veículo fretado. Quanto aos shoppings, eles terão uma regra própria para funcionamento, mas o horário de expediente segue o do comércio em geral, de segunda a sexta-feira, por 8 horas ininterruptas, permanecendo fechados aos sábados, domingos e feriados. Mas para garantir a retomada das atividades, os shoppings deverão manter abertas as portas de entrada e saída, isolar os guarda-corpos, higienizar o corrimão das escadas, elevadores, escadas rolantes e caixas eletrônicos a cada 30 minutos, manter as portas de acesso dos sanitários abertas, fixar adesivos nos corredores orientando o fluxo de pessoas para reduzir a aglomeração e fixar adesivos nas escadas rolantes, limitando o acesso de pessoas a cada 3 degraus. As áreas de lazer, de jogos, de boliche, os parques infantis, os cinemas, teatros e similares deverão permanecer fechados, bem como as praças de alimentação. Ainda sobre as praças de alimentação, será proibido o atendimento no balcão, sendo permitida apenas a venda no sistema drive-thru e delivery. Também fica proibida a distribuição de panfletos e outros tipos de materiais nas entradas e saídas dos shoppings e a realização de eventos promocionais que causem aglomeração. Ainda para evitar aglomerações, os shoppings deverão limitar o acesso de veículos e adotar um plano de redução de vagas. Vale lembrar que bares, restaurantes, salões de beleza, academias, teatros e cinemas, áreas públicas de lazer e eventos que geram aglomerações ainda não terão funcionamento permitido. As regras foram aprovadas pelo Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento do Novo Coronavírus e os decretos estão publicados no site da Prefeitura para conhecimento da população. Tanto os shoppings quanto os outros setores autorizados a funcionar que descumprirem as regras poderão sofrer penalidades, que vão de multa no valor de R$ 5.000 a sanções de natureza civil, administrativa e penal.
a gente vai fazer uma primeira etapa de orientação e, em seguida, as equipes fiscais vão passar nesses locais e ver se está tudo sendo atendido, se as regras todas estão sendo atendidas. Após essa fase de orientação, as equipes vão fazer as vistorias de rotinas e atender as denúncias que forem feitas por 156 ou 153. A Câmara de São José dos Campos apoia a retomada cautelosa das atividades econômicas como forma de garantia de postos de trabalho e geração de renda para os moradores e para a cidade. Esse é um pedido do Legislativo que desde abril vinha apresentando propostas e sugerindo medidas de flexibilização das atividades econômicas por meio de uma série de requerimentos e indicações. E com a volta do comércio de algumas atividades, é uma boa hora para a gente falar de emprego, não é não? Então fique de olho na nossa agenda de serviços e confira as vagas de trabalho disponíveis no PAT de São José. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para consultor de vendas, técnico de enfermagem, vendedor pracista e mecânico de refrigeração. Ainda há vagas para pessoas com deficiência nos cargos de consultor de vendas, empacotador e auxiliar de cozinha. Para se candidatar, basta comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. São José dos Campos deve ganhar um hospital de retaguarda. Segundo a Prefeitura, a obra deve ficar pronta em 45 dias e é mais uma ação para ampliar a capacidade do nosso município no atendimento de pessoas com coronavírus. Durante o anúncio da obra, que contou com a presença de vereadores, ainda foi informado que o hospital deve servir como um novo pronto-socorro para a cidade ao final da pandemia de coronavírus. São José dos Campos vai ganhar mais um reforço na batalha contra a Covid-19 com a construção de um hospital de retaguarda na região leste da cidade. A nova estrutura será construída em um espaço de pouco mais de 1.500 metros quadrados na área do Teatrão e terá 40 novos leitos de pronto-socorro que vão ajudar a criar entre 50 e 60 novas vagas no Hospital Municipal para cuidados de pacientes em tratamento do novo coronavírus. A obra terá custo estimado de 12,9 milhões de reais com recursos públicos e privados. Na cerimônia de apresentação do novo centro de saúde do município, estiveram presentes o vereador Robertinho da Padaria, presidente do Legislativo, e os parlamentares Calazans Camargo, Ciborgue, Dilermando Diede Alvarenga, Doutor Elton, José Dimas, Juvenil Silvério, Maninho 100%, Marcão da Academia, Roberto do Eleven e Sérgio Camargo. A concepção da obra é da empresa Brasil ao Cubo, que vai utilizar chassis estruturais de aço que receberão paredes, teto, piso, instalações elétricas, hidráulicas e tubulações de ar comprimido. O prazo para entrega é de 45 dias. A ideia da Brasil ao Cubo foi levar toda a obra que antes acontecia em canteiros de obra para dentro de uma fábrica. Quando a gente faz isso, a gente precisa entender que precisa transportar ela. É como se pegasse um grande bolo, fatiar em fatias menores, transportar, depois fazer a acoplagem e por meio do sistema Plug and Play BR3, que é um sistema de acoplagem de módulos, onde acopla água, elétrico, esgoto, rede, tudo funciona de maneira instantânea, a obra se dá no local, sendo que é uma obra off-site. Ela não acontece no canteiro de obras. A empresa responsável pela obra já construiu hospitais anexos em São Paulo, Porto Alegre e ainda está planejando outra em Brasília. Para o responsável da empresa, a unidade de São José é a mais complexa. Essa obra ela tem uma particularidade, né? Principalmente pelo fato de os outros hospitais que a gente fez serem anexo de algo que já existia, este não. Esse vai ser um projeto que vai nascer completamente fora, sem um anexo de um hospital. Então tem toda a particularidade técnica, né? Envolve a questão de gás, que tem que nascer tudo do zero, toda a questão de compatibilização de todos os projetos, precisa fazer para algo que fique sozinho, não interligado a um hospital. Então essa diferença realmente vai ser um grande desafio para nós, mas eu tenho certeza que vamos executar com maestria aí. O secretário de Saúde, Danilo Stanzani, contou que fez uma visita à unidade construída em São Paulo para testar a qualidade da construção e dar o aval para a obra ser realizada também em São José. À primeira vista, quando eu ouvi falar que era modular, eu imaginei os containers que eu vi no estado do Rio de Janeiro.
realmente precário, nunca me interessei por aquilo para trazer para São José. Mas aí fui lá conhecer, o prefeito pediu para eu ir lá conhecer, fui eu e o Dr. Maganha do Hospital Municipal e foi realmente isso que eu fiz, eu bati o pé no piso para ver se o piso era firme, né? Dei uns socos na parede para ver se a parede era firme, aguentaria, né, o dia a dia de um hospital. E realmente não tem o que tirar, muito pelo contrário, é muito melhor do que algumas obras que nós contratamos com terceiros. A qualidade da maçaneta, do vaso sanitário, da luminária, realmente foi feito com um carinho impressionante. Faz uma diferença, a população vai perceber essa qualidade aí dessa estrutura. A intenção é que a unidade continue funcionando após o período de pandemia do novo coronavírus, sendo gerenciada pela SPDM, Associação Paulista para Desenvolvimento da Medicina, que já é responsável pelo Hospital Municipal. O setor de pronto-socorro hoje, né, que funciona dentro do Hospital Municipal e no Luci Montoro, né, para pediatria, iria esse setor para esse hospital de retaguarda, que passaria a ser o pronto-socorro do Hospital Municipal, e essas áreas nós destinaríamos para outras áreas que a gente ainda está em estudo. Os vereadores que estiveram na apresentação do projeto aprovaram a obra do Hospital de Retaguarda e destacaram a importância de ter uma nova unidade de saúde na cidade durante a pandemia de Covid-19. Importantíssimo, não só com relação a atendimento ao Covid-19, que é o momento da pandemia que estamos passando, que isso vai ajudar muito nesse momento difícil, né? Mas esse legado que vai ficar para a cidade, não é simplesmente um hospital de campanha que está sendo construído, é uma nova UPA aqui perto do Hospital Municipal, que acaba sendo um braço do Hospital Municipal, ajudando então no atendimento no dia a dia. Não é uma obra passageira, mas uma obra definitiva e que poderá, inclusive, pela sua inovação, pela tecnologia, pelo método que está sendo implantado, abrir portas para novas ações na nossa cidade, para que a gente possa sempre atender a todas as pessoas da área da saúde e nunca deixando alguém para trás. Isso é muito importante porque é um dinheiro investido, né, que vai permanecer na nossa cidade, diferente de um hospital de campanha que após a pandemia ele é desmontado e volta a ser um espaço vazio. O poder público, junto com o poder privado, né, a iniciativa privada, investindo também, trazendo realmente uma estrutura muito boa, muito forte da saúde, em local que vai ficar para o depois da pandemia. E vai ficar para uma inovação para a cidade. Então, assim, ajuda muito a saúde, ajuda no combate ao coronavírus, ajuda a saúde do nosso município, não só para agora, mas sim para o futuro de São José dos Campos. E agora é hora da previsão do tempo para a tarde de hoje e também amanhã, terça-feira. A tarde desta segunda será de sol com poucas nuvens e não deve chover. A máxima chega a 27 graus e a mínima 10. A previsão de sol entre nuvens se mantém pela manhã da terça-feira, mas à tarde deve chover. As temperaturas caem um pouco e a máxima não passa dos 23 graus, mínima 13. E para fechar o boletim de hoje, a gente te lembra que nesta segunda às 6 horas da tarde, a Câmara vai realizar uma audiência pública para discutir o projeto da LDO 2021. Se você deseja participar presencialmente, é preciso garantir a sua inscrição prévia o quanto antes, viu? Porque o encontro vai contar com a lotação máxima de 50 pessoas, ou seja, os 50 primeiros inscritos. Essa decisão foi tomada justamente para evitar aglomerações por conta da pandemia de coronavírus. As inscrições ainda podem ser feitas na página especial sobre a LDO no site da Câmara e lá também é possível deixar a sua sugestão caso você não possa participar do encontro presencial. Todas as sugestões serão analisadas pelos vereadores. A audiência vai ser transmitida ao vivo pela TV Câmara e o encontro na íntegra vai ficar disponível no nosso canal do YouTube. A matéria completa sobre a audiência você confere no boletim de amanhã. Então é isso, esse foi o nosso boletim de notícias. A gente fica por aqui, uma ótima tarde e até a próxima.